Olá pessoal, aqui mais uma vez irmão Sandro com uma palavra de salvação, e hoje nós estaremos falando, continuando aí os sermões no livro de Mateus, Mateus do capítulo 10, do versículo 24 ao 33. Não tenha medo de confessar a Cristo. O tema principal do texto, o discípulo verdadeiro não deve temer os homens, mas confiar em Deus e confessar publicamente a Cristo. Existe algo que quase todos nós sentimos em algum momento da vida. Medo da opinião das pessoas, por exemplo. Muitas vezes sabemos o que é certo, sabemos que devemos falar de Jesus, sabemos que precisamos nos posicionar, mas um medo de alguma forma aparece, Medo de zombaria, medo de rejeição, medo de perder amizades, medo de perseguição, de ser atrapalhado na carreira, no ambiente de trabalho. Jesus conhecia muito bem esse medo. E por isso, quando enviou os seus discípulos ao mundo, ele os preparou para uma realidade muito clara. Seguir a Cristo envolve oposição, mas também envolve vitória. Nesse trecho de Mateus 10, Jesus ensina seus discípulos a não viverem dominados pelo medo dos homens, mas pelo temor de Deus. De forma bem resumida, estamos dentro do Evangelho escrito por Mateus para judeus, mostrando que Jesus é o Messias prometido. O capítulo 10 registra o momento em que Jesus envia seus discípulos para a missão e os prepara para perseguições e desafios. Então vamos ler aqui a mensagem de Mateus 10, do versículo 24 ao 33. O discípulo não é mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos familiares. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vende 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Jesus começa esse ensinamento dizendo algo muito importante. O discípulo não é mais do que o mestre. Jesus está ensinando uma verdade simples e profunda. Quem segue Cristo deve esperar passar por experiências semelhantes às do próprio Cristo. Se o mestre foi perseguido, os discípulos também serão. Se o mestre foi rejeitado, os discípulos também poderão ser rejeitados. Jesus diz que chamaram o pai de família de Beelzebul, uma referência a Satanás. Ou seja, os inimigos de Jesus chegaram ao ponto de acusá-lo de agir pelo nome do diabo. Mas veja, no versículo 24, a Bíblia mostra que participar dos sofrimentos de Cristo também significa participar da sua vitória. Em Romanos 8,17, o apóstolo Paulo diz: se é certo que com ele padecemos
para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, sofrer por Cristo não é derrota, é parte do caminho para a vitória eterna. Aleluia. O versículo 26 diz: não os temais. A perseguição pode esconder a verdade por um tempo, mas não para sempre. Deus revelará todas as coisas. O Evangelho não pode ser enterrado para sempre. No versículo 27, Jesus diz algo muito forte. Aquilo que ele ensinou em particular deveria ser proclamado publicamente. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Naquela época, os telhados eram lugares onde as pessoas podiam anunciar mensagens para toda a cidade. Então veja, no versículo 27, nesse versículo, essa ideia aparece novamente quando os apóstolos começaram a pregar publicamente. Em Atos 5, versículos 29 até o 42, mesmo depois de serem proibidos pelas autoridades, eles continuaram anunciando o Evangelho. Eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Evangelho não é uma mensagem para ficar escondida. Que estejamos sempre clamando ao Senhor para nos dar coragem, amados. Para pregar com ousadia. Então, seguindo, no versículo 28, um dos ensinamentos também muito fortes desse trecho, Jesus diz: não temais os que matam o corpo. Aqui Jesus coloca as coisas em perspectiva. O pior que um pregador pode fazer é tirar a vida física. O pior que um perseguidor pode fazer é tirar a vida, Mas a alma pertence a Deus. Por isso Jesus diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse mesmo princípio aparece em Atos 4, versículos 19 e 20. Quando Pedro e João enfrentaram ameaças das autoridades, eles responderam dizendo que não podiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. Eles temiam mais a Deus do que aos homens. E aí a gente vê em seguida, também no versículo 29 a 31, Jesus mostrando o cuidado de Deus. Ele usa a imagem de passarinhos vendidos por um preço muito pequeno. Mesmo assim, nenhum deles cai sem que Deus saiba. Então Jesus diz algo muito profundo: até os cabelos de vossa cabeça estão contados. Ou seja, Deus conhece cada detalhe da nossa vida, cada necessidade. Ele usa a imagem de passarinhos vendidos por um preço muito pequeno. Mesmo assim, nenhum deles sai sem que Deus saiba, Ou seja, Deus conhece, Deus cuida. Se Deus cuida de passarinhos, quanto mais cuidará de seus filhos. Por isso Jesus repete: não temais. Nos versículos 32 e 33 chegamos ao ponto máximo desse ensino, ao clímax do ensino, e Jesus fala sobre confessá-lo diante dos homens. Confessar Cristo significa assumir publicamente que pertencemos a Ele. Essa coragem aparece claramente em Romanos, capítulo 10, versículos também de 9 a 10, onde Paulo ensina que devemos confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos 10. A fé verdadeira não fica escondida, ela se manifesta. Mas Jesus também faz um alerta sério. Quem o negar diante dos homens será negado diante do Pai. Isso mostra a fé verdadeira envolve fidelidade pública. Então, amados, perceba o que esse texto exigia dos ouvintes daquela época. Os discípulos estavam sendo enviados para um mundo hostil. Eles precisavam coragem para anunciar o Evangelho mesmo diante das perseguições. Eles deveriam temer a Deus mais do que aos homens, deveriam proclamar publicamente a mensagem de Jesus. Porque essa mesma mensagem nos exige hoje. Talvez muitos de nós não enfrentemos a perseguição física, mas talvez uma pressão social,
pressão para esconder a fé, para não falar de Jesus, para viver como aqueles que nos cercam vivem, não é? Mas Jesus continua dizendo a mesma coisa: não tenha medo. Quem segue a Ele deve viver para agradar a Deus e não aos homens. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo essa mensagem agora, talvez você admire Jesus, talvez você respeite o Evangelho. Mas a pergunta que esse texto faz é muito clara: você já confessou Jesus como Senhor da sua vida? A Bíblia diz que quem confessa Cristo diante dos homens será confessado por Ele diante do Pai. Você não terá a sua vida eterna com Deus questionada, mas quem o rejeita agora enfrentará a eternidade sem Deus. A salvação não está na religião, não está em boas obras, não está em tradições, não está numa vida quietinha. Só a salvação está em Jesus Cristo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele ressuscitou, Ele oferece perdão e vida eterna para todo aquele que crê. Hoje é o dia de você se render a Cristo. Creia nele, confesse o nome de Jesus, entregue sua vida ao Salvador. Você experimentará a graça, o perdão e a vida eterna. Amém? Então, se você leu até aqui, se você esteve comigo até aqui, ouvindo essa mensagem, que Deus te abençoe. Aceite a Jesus e até uma próxima.